A gente começa esta edição falando de mais uma audiência pública territorial da Comissão Especial do Plano Diretor, que começa dentro de instantes na nave do Conhecimento Cidade Olímpica, no Engenho de Dentro. E quem está lá é o repórter Sérgio Costa. Boa noite, Sérgio. Vamos aguardar aqui. Sérgio vai entrar. Finalmente. Boa noite, Sérgio. Boa noite, como estão Luciana. as coisas por aí? Olha, a gente está falando de uma área de planejamento. Boa noite, Luciana. A gente está falando da área de planejamento 3.2, que equivale a 17 bairros. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos no Engenho de Dentro, mas é uma área bem extensa que engloba também Meyer, Rocha, Caxambi, Água Santa, por exemplo. São mais de 435 mil habitantes. Aqui ao meu lado, o vereador Rafael Liso Freitas, que é o presidente da comissão do Plano Diretor. Por favor, vereador, conta para a gente qual que é o maior desafio dessa área. Bom, boa tarde, boa noite para todos que estão acompanhando. Mais uma audiência territorial numa área muito importante da cidade. Aqui é uma região que já conta com alguns equipamentos públicos e espaços públicos muito importantes. A gente tem o Imperato, a gente tem a Praça do Trem, que se tornou um ponto de referência de lazer na Zona Norte. A gente tem o projeto que talvez possa sair do papel da Gama Filho. Então a gente tem uma série de equipamentos importantes. Nosso grande desafio talvez seja a integração do transporte para conseguir ter um acesso melhorado às áreas do centro, à Zona Sul, Barra da Tijuca, a P4. E a gente precisa também ter uma atenção especial com alguns aspectos de alguns bairros que ao longo dos últimos anos perderam o seu potencial de industrialização. Estou falando ali de uma área do Jacaré, do Rocha. A gente tem que tratar com muito cuidado, que aqui também a gente tem grandes comunidades com seus desafios, tem o Complexo do Lins, tem a Camarista Meia, tem a comunidade do 18, então o Jacarezinho, né, que algumas ações estão correndo lá. Então acho que a gente precisa fazer o máximo para que esse plano diretor nos oriente, para que as políticas públicas sejam acertadas e a gente consiga transformar a P3.2 numa das principais regiões da cidade. Agora, a gente observa que essa é uma grande oportunidade para os moradores de tirarem dúvidas, fazerem sugestões. Na audiência ainda dessa semana, né, na segunda passada, eles falaram muito na questão do conceito de itens importantes para o bairro onde eles vivem, né? Esse é um desafio da revisão do plano diretor, ou seja, além do adensamento geográfico, ou seja, eles precisam de áreas com saneamento básico, de praças, né, áreas verdes. Exatamente. A gente precisa, então, fazer essas audiências territoriais justamente para conseguir captar essas particularidades de cada parte da cidade. Então, a região da Leopoldina tem um aspecto diferente dessa região do Grande Meia, né? E aqui, realmente, a gente pode até citar alguns exemplos. O Engenho Novo, que é um bairro grande, mas praticamente não tem oportunidade de espaço de lazer, espaços públicos de lazer. Então, é uma das dificuldades. Isso tudo a gente vai ouvir bastante dos moradores, né? A gente até conhece bem aqui a região, mas isso vai ajudar a gente a captar bem as informações para que o texto do plano seja aperfeiçoado cada vez mais, a gente consiga apresentar para a cidade um plano diretor que vai realmente fazer a cidade se desenvolver nos próximos anos. Bom, essa já é a 5ª audiência pública territorial. Eu queria que o senhor fizesse um balanço até agora e a expectativa para o futuro. Eu acho que até agora a gente teve uma boa participação da sociedade civil. E como cada pessoa que está no seu bairro consegue nos passar as informações mais precisas, porque estão ali no dia a dia, cabe a gente, né, conseguir captar, compilar, estudar bem essas informações e fazer um trabalho realmente de dedicação para que no final do ano o texto que vai ser aprovado realmente seja um texto condizente com a cidade que a gente quer, com o tipo de cidade maravilhosa que a gente almeja, para fazer com que o Rio realmente possa seguir em frente. Muito obrigado, então, vereador, pelas informações. Vamos agora acompanhar uma reportagem realizada nessa região para a gente entender o que os moradores estão precisando mais. Por ali passa um trecho do subúrbio carioca. São 17 bairros: Jacaré, São Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Lins de Vasconcelos, Meyer, Todos os Santos, Caxambi, Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Piedade, Abolição e Pilares, além do Jacarezinho. Uma população com pouco mais de 435 mil habitantes, de acordo com o censo de 2010. É conhecida como Área de Planejamento 3.2.
ordena as coisas. Se não tiver regra, vira bagunça. Uma região conhecida pela vocação industrial, mas que experimentou um boom imobiliário. Destaque para o setor de comércio, com a presença de um shopping e de lojas de rua. Por outro lado, a área recente de locais de lazer, saneamento básico e uma presença mais efetiva de transporte público. Preocupada com o desenvolvimento da região, a Câmara aprovou projetos importantes, como, por exemplo, o Centro Cultural João Nogueira, mais conhecido como Imperator. Tem o Polo Gastronômico e Cultural no Meia, Caxambi, na Abolição e no Estádio Newton Santos. O bloco carnavalesco Loucura Suburbana, no Engenho de Dentro, foi declarado Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente tem que melhorar cada vez mais, né? Os moradores esperam que, com o próximo plano diretor, a região possa se transformar em um exemplo de economia, cultura e desenvolvimento para toda a cidade.